Bom dia, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui na oração da madrugada. Quero cumprimentar você com a graça, a paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 1º de agosto. Estamos iniciando um novo mês, o mês 8. O mês 8, mês abençoado. E eu quero dizer para você que quando nós estávamos orando em janeiro, no 8º dia, eu quero dizer a você que neste mês de agosto, ele já está consagrado. E cada mês do ano de 2020 que vai entrando, eu quero fazer você lembrar de que todos esses meses já estão consagrados. Portanto, é o momento de desenvolver a nossa fé e a nossa confiança no Senhor e começar o mês sob a palavra do Senhor, lançar nossa rede para termos a abundância que Ele nos prometeu. Amém, amados? Então, mais uma vez, quero cumprimentar aos meus companheiros de jugo que sempre estão ali, nunca me abandonam, todas as madrugadas estão comigo ali às 5:30 da manhã. Amém? Quero iniciar esse nosso tempo de oração com a palavra do Senhor, com a leitura da palavra do Senhor, que já é o início da nossa oração, porque toda palavra em si mesma, principalmente no livro de Salmos, ela são orações em forma de cânticos. Então, os salmistas eram cantores. Então, são vários cantores, os filhos de Coré, o Jedutum, Asaf e, sobretudo, os salmos de Davi, um grande rei de Israel, um grande servo do Senhor que nos deixou um legado tremendo, tremendo. E, portanto, sempre os salmos são verdadeiras inspirações que nasceram através do Espírito Santo, através da inspiração do Espírito Santo. Eu quero começar a ler o Salmo 119, a partir do versículo 35, ok? Se você quiser anotar, Salmo 119, a partir do versículo 35 em diante, ok? Aleluia. Vamos ler então a palavra do Senhor e com isso estaremos iniciando esse mês de agosto, que é um mês poderoso, é um mês de reconquista, é um mês onde os céus, portais, estão sendo abertos sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Pai. Nesta manhã nós queremos te render toda a honra e toda a glória. Mais uma vez estamos na tua presença. Queremos entrar, Senhor Deus, com ações de graça. Queremos entrar, Senhor Deus, louvando o teu nome, bendizendo o teu nome, reconhecendo que o Senhor é Deus e que foi o Senhor que nos fez. E somos de ti, Senhor. Nascemos em ti, Senhor. Muito obrigado pela revelação do teu sangue sobre a nossa vida, do que ele representa para cada um de nós. Te exaltamos, Pai. Queremos dar início a esse tempo glorioso de oração através da tua palavra. Nada melhor do que orar a tua palavra, porque ela encontra guarida no nosso coração, encontra guarida em nosso espírito, e por isso, Senhor Deus, nesta manhã, nós queremos abrir os portais do mês de agosto sobre a vida de cada um dos teus filhos desta casa espiritual. Senhor Deus, cada um que são empresários, empreendedores, que são, Senhor Deus, donas de casa, que são, Senhor Deus, funcionários, seja qual for a situação, declaramos portais abertos, céus abertos, rompimentos sobrenaturais sobre a casa, Senhor Deus, de oração chamada Hosana. Senhor, nós repreendemos todo espírito devorador que vem, Senhor Deus, para nos confrontar, mas nos fortalecemos no poder da tua força
para poder resistir e poder, Senhor Deus, mencionar os teus grandes feitos através das nossas declarações e das nossas orações. A tua palavra diz nesta manhã: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, das coisas fúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste, na tua direção, Senhor. Cumpre a tua promessa para com teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preservas a minha vida por causa da tua justiça. Que o teu amor me alcance, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tire da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei toda a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ser envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos. Eu os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. O arrogante zomba de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios, que rejeitaram a tua lei. Os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. Amém, queridos. Até aqui, até o verso 55. Amados, vamos ter esse tempo de oração e vamos clamar ao Senhor. E vamos tomar posse do que já foi liberado no dia 8 de janeiro, profeticamente liberado sobre este mês, o mês de agosto. Amém, queridos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te damos graças, porque sabemos que o Senhor está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te engrandecemos nesta manhã, Senhor. Declaramos as tuas maravilhas. Declaramos, Senhor Deus, que com os nossos próprios ouvidos ouvimos, Senhor Deus, as histórias dos nossos pais que nos contaram as maravilhas que o Senhor tem realizado. Senhor Deus, nós ouvimos e nós queremos, Senhor Deus, fazer com que aquilo que nós ouvimos possamos vivê-lo em nossa vida, para que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes, e nessa prática conhecer a Deus, conhecer o Deus da nossa salvação, o Deus que nos fez prosperar em nossos caminhos, o Deus que nos fez vencer, Senhor Deus, diante de tantos inimigos, o Deus que sempre esteve conosco. Sim, Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor Deus, mais uma vez por este novo mês que se inicia, Senhor Deus. Sim, Pai, esse mês que se inicia trazendo suas promessas,
trazendo, Senhor, tempo de semear, trazendo, Senhor Deus, um tempo onde nós vamos desfrutar de entrarmos nesse portal tremendo espiritual que está sendo aberto, Senhor. Pai, Tua palavra diz que de fato acerca de Sião se dirá: todos estes nasceram nela e o próprio Altíssimo os estabelecerá. Sim, Senhor, estabelece-nos. Senhor, Tua palavra diz que há um registro dos povos. Há um registro dos povos. E nesse registro está escrito, Senhor Deus, a nossa história. E a Tua palavra diz que com danças e cânticos as nações dirão: em Sião estão as nossas origens. Sim, Pai, a nossa origem está na eternidade. Nós fomos desenhados pelo Senhor para vivermos, Senhor Deus, dias de glória nesta geração. Não nascemos para o sofrimento, não nascemos, Senhor Deus, para as aflições, mas sim passaremos por sofrimentos, passaremos, Senhor Deus, por aflições, mas essas coisas não são o nosso propósito. O nosso propósito é viver intensamente a vida de Deus. O nosso propósito é viver em adoração, em louvor. O nosso propósito é viver de acordo com o desenho da sua visão para as nossas vidas. Senhor Deus, Tu és aquele que nos salva. Por isso nós clamamos ao Senhor de dia e de noite. Que a nossa oração, Senhor Deus, chegue diante de Ti. Por isso, inclina os Teus ouvidos ao nosso clamor nesta manhã, Senhor. Nas primeiras horas deste dia, deste sábado, nas primeiras horas do início deste mês de agosto, Senhor, Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, ouve as nossas súplicas, Senhor. Pai, muitas pessoas têm sofrido tanto, Senhor, que muitos estão próximos, Senhor Deus, a grandes destruições, mas, Senhor Deus, nesta hora, que o Teu braço forte seja estendido para trazer o resgate, Senhor. Tu és o Deus que traz a vida. Senhor Deus, o fôlego da vida está em Ti, Senhor. Sopra sobre nós esse fôlego da vida. Ah, Deus, em nome de Jesus, declaramos, Senhor Deus, sobre todas aquelas pessoas que estão adoecidas, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão hospitalizadas, aquelas que estão, Senhor Deus, em UTIs, nesta manhã, Senhor. Queremos lembrar de cada uma dessas pessoas, principalmente aqueles que nós já estamos há tempo orando pela restauração. Senhor Deus, em nome de Jesus, enviamos palavra de vida, enviamos palavra de vida. Senhor Deus, sopra sobre essas vidas, remove toda enfermidade, remove, Senhor Deus, todo esse contágio, remove, Senhor, toda essa pestilência, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor Deus, livres, libertos, curados, enviamos palavras, Senhor Deus, aqueles que estão nas suas casas, adoecidos, que estão, Senhor Deus, com problemas de enfermidade, nesta hora, Senhor, repreendemos todo espírito de enfermidade em nome do Senhor Jesus. Liberamos, Senhor Deus. Pai, Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor nos colocou, Senhor Deus, em lugares celestiais. O Senhor nos colocou com Cristo para reinarmos nos lugares celestiais. Que o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor Deus, de tal maneira o Senhor nos amou, que o Senhor nos colocou em lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, Senhor Deus, nós engrandecemos o Teu nome, declaramos as Tuas maravilhas, Senhor Deus. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor tem nos dado todas as bênçãos. O Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sua palavra diz que o Senhor nos escolheu antes
O Senhor nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo. Antes que existissem todas as coisas neste mundo, o Senhor já nos escolheu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis em sua presença. E em amor, o Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Oh Deus, o Senhor nos criou para o louvor da tua glória. O Senhor nos criou para que nós sejamos amados pelo Senhor de uma forma gratuita, pela graça. Sua palavra diz, pela graça sois salvos. Por isso, nele, nós temos a redenção por meio do seu sangue, do seu precioso sangue derramado naquela cruz onde ficaram cravados todos os nossos pecados. Houve o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria, com todo o entendimento. O Senhor nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida por nós. E por isso nos revelou o mistério da sua vontade, nos revelou o mistério da sua visão, nos revelou o mistério do seu desenho, nos revelou o seu propósito para vivermos nesta vida de acordo com a tua vontade. O Senhor nos estabeleceu em Cristo neste mundo. E por isso nós, Senhor Deus, fazemos convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra diz que nele fomos escolhidos e temos sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, nesta manhã nos apresentamos como verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Comove o nosso coração, Senhor. Comove a nossa atmosfera nesta manhã, Senhor. Toca o coração de cada um dos meus irmãos, ali onde eles estão, Senhor. Cada jovem, cada, Senhor Deus, ministro, cada líder que está conectado conosco aqui, Senhor. Com aquele senso de honra, de respeito, de dedicação, Senhor Deus, ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Senhor Deus, nesta manhã, nós clamamos pela tua presença. Tua palavra diz que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Por isso, Senhor Deus, a tua palavra é a nossa garantia, é a garantia da nossa herança, a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para que sejamos exclusivamente para o louvor da tua glória. Senhor, a tua igreja te adora, a tua igreja te engrandece, a tua igreja, Senhor Deus, te adora e se revela como uma tocha acesa no meio da escuridão. Senhor Deus, nós queremos ser, Senhor Deus, exaltados, mas para isso nós exaltamos o teu nome. Senhor Deus, diante de tanta adversidade, diante de tanta, Senhor Deus, pressão deste mundo, Senhor, mantém-nos firmes nos teus propósitos. Mantém firme esse meu irmão, mantém firme essa minha irmã, que não perca a esperança, que não perca, Senhor Deus, a revelação do teu amor, a revelação do teu louvor, a revelação da tua adoração. Em nome do Senhor Jesus, levantamos este altar, Senhor, e colocamos fogo neste altar, Senhor. Trazemos nossos holocaustos, nossas ofertas de gratidão, nossas ofertas singelas, Senhor Deus, diante do teu altar, como também trazemos os nossos sacrifícios estes de adoração, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor. Damos graças e pedimos ao Senhor para que
o Senhor nos dê espírito de sabedoria, para que o Senhor nos dê um espírito de revelação, para que o Senhor nos dê o pleno conhecimento, Senhor Deus, da Tua palavra, para revelar-nos a Tua vontade, Senhor Deus. Oramos, Senhor Deus, para que os olhos do coração, Senhor Deus, dos nossos corações sejam iluminados, sejam abertos, para conhecermos a esperança da qual Ele nos chamou, para conhecermos as riquezas da gloriosa herança dEle, na gloriosa herança que o Senhor estabeleceu para os santos, e a incomparável grandeza do Teu poder, Senhor, para conosco, para aqueles que creem, Senhor, para aqueles que têm fé em Deus, para aqueles que amam a Tua palavra, para aqueles que amam a Tua presença, para aqueles que amam, Senhor Deus, a Tua igreja. Pai, nós oramos nesta manhã e declaramos, Pai, a paz de Cristo em cada coração. A paz de Cristo prepara os nossos corações para os cultos de hoje e de amanhã. Prepara, Senhor Deus, esta palavra poderosa que será impartida, que encontre guarida em cada coração, que possa produzir, Senhor Deus, a revelação do conhecimento e do convencimento no coração do incrédulo, no coração, Senhor Deus, dos Teus filhos, daqueles que já creram, mas, Senhor Deus, que precisam, Senhor Deus, desta revelação mais profunda da Tua palavra. Senhor, nós queremos encorajar cada um dos nossos irmãos para que se apeguem ao Senhor, para que se estabeleçam no Senhor, para que tenham mais revelação, para que tenham mais, Senhor Deus, dedicação para com as coisas de Deus. Senhor, quebra todo pensamento fútil, todo pensamento, Senhor Deus, de estarmos já familiarizados com esta circunstância. Senhor, esta circunstância que nós estamos vivendo requerem, Senhor Deus, posicionamento, requerem, Senhor Deus, dedicação, requerem oração, requerem uma vida, Senhor Deus, rendida ao Senhor, requerem, Senhor Deus, uma responsabilidade maior cada vez mais. Senhor, somos responsáveis pelo propósito revelado em nossa vida. Tudo aquilo que já nos foi revelado, nós temos, Senhor, a responsabilidade. Senhor Deus, recai sobre nós essa responsabilidade, porque os nossos olhos para esta revelação já foram abertos. Portanto, Senhor Deus, dá-nos força, dá-nos graça, renova as forças do nosso coração. Senhor, aquieta a nossa alma. Senhor, levanta o nosso espírito, a nossa fé seja agitada para que possamos cumprir com o propósito que já nos foi revelado pela Tua palavra, pela Tua graça, que já foram iluminados os nossos olhos do entendimento. Então, que possamos agora praticar aquilo que nós já conhecemos. Ajuda-nos a vencer os vícios, ajuda-nos a vencer as nossas adversidades, as nossas provações de ordem familiar, talvez o casamento, talvez o relacionamento com os filhos, talvez o relacionamento com familiares. Senhor, ajuda-nos a superar cada etapa da nossa vida. Senhor, estende Teu braço forte sobre nós, conduza-nos por um caminho seguro, Senhor. Assim como diz o salmista, mesmo que antes, Senhor Deus, diante de tantas provações, mesmo diante de trevas, mesmo diante da própria morte, Senhor, Tu nos conduzes em paz, em segurança, em confiança, em esperança. Sim, Senhor, oramos pelos nossos filhos nesta manhã. Pai, abençoa-os com espírito de obediência, com espírito de revelação da submissão a Deus e a seus pais, que mandamento com promessa, para que sejam bem-sucedidos, para que sejam exitosos em tudo que empreenderem, em tudo que fizerem. Levanta pais e mães com autoridade nas suas casas, com autoridade espiritual, para, Senhor Deus, trazer ordem na sua casa,
para trazer e estabelecer o reino de Deus em cada uma das suas casas. Senhor, nós oramos agradecidos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor está aqui ao nosso lado, o Senhor está colocando as palavras em nossos lábios, porque nós oramos, Senhor Deus, a Tua palavra. Assim como diz a Tua palavra, Senhor, e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, sejamos estabelecidos na atuação da Sua poderosa força, na atuação do poderoso Espírito Santo que opera em nós. Esse poder que exerceu em Cristo, Senhor, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à direita do Pai nas regiões celestiais. Oh Deus, muito acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio e a todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Nome sobre todo nome. Deus o colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Cristo Jesus. Cristo Jesus. E nós, Senhor, somos o Teu corpo. Somos a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Sim, Pai, somos cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, e nós Te exaltamos, Te bendizemos nesta manhã. Receba a nossa adoração, receba as nossas declarações, recebe, Senhor Deus, todo o nosso esforço e o nosso sacrifício desta manhã. Que apesar do cansaço, apesar da sonolência, apesar, Senhor, de uma semana de tanto trabalho, de tanta correria, neste dia de sábado, Pai, neste dia 1º de agosto, nós queremos celebrar e declarar que este mês é o início de uma mudança radical e sobrenatural em nossa vida. Ajuda-nos na revelação da oração, na revelação da palavra, na revelação da nossa prática da santidade, na revelação do nosso culto a Deus, de nos congregarmos, de celebrarmos, de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Conceda-nos a graça da revelação da Tua palavra, para que possamos aplicá-la em nossa vida e possamos vivenciá-la em nosso andar diário. Senhor, abençoamos a Tua casa de oração, abençoamos a Tua casa espiritual, abençoamos esta parte do corpo de Cristo, Senhor, cada membro de Osana, cada irmão, cada irmã. Senhor, oramos por aqueles novos que estão chegando. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pelos salvos, pelos novos convertidos, pelos casais que estão chegando. Senhor, sabemos que temos grandes desafios com cada um deles. Cada um deles vem com os seus problemas, com suas adversidades, vem, Senhor Deus, com grandes desafios a serem quebrados e a serem restaurados nas suas vidas. Ajuda-nos para que com muita graça nós possamos, Senhor Deus, repreender todo devorador dessas vidas e fazê-los e trazê-los para o alinhamento da Tua vontade. Pai, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, Te adoramos nesta manhã. Prepara-nos agora para a ministração desta palavra, que ela venha encontrar guarida em nosso coração, que venha nos trazer edificação em nosso espírito, que venha, Senhor, a desvendar o mistério. Senhor Deus, sabemos que temos pessoas nesta manhã que precisam tomar decisões na sua vida, precisam tomar decisões importantes que vão refletir, Senhor, na sua história. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós pedimos ao Senhor graça e sabedoria, para que possamos decidir as coisas pautadas na Tua vontade, pautadas, Senhor, na Tua palavra. Senhor Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos nesta manhã, em nome de Jesus. E que a Tua palavra nesta manhã possa despertar, Senhor Deus, em nosso coração, possa despertar, Senhor Deus, a vida, a sabedoria e o entendimento, para tomarmos nosso rumo
de acordo com a tua vontade. Estabelece-nos segundo a riqueza da tua graça, da tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, queridos. Quero cumprimentar também as pessoas que entraram no meio da oração. Graça e paz seja com cada um. Amados, como no início eu estava dizendo, nós estamos entrando já no mês de agosto. Uau! Quem diria que já estamos passando a metade do ano de 2020? E o que você acha que nós poderíamos dizer? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos consolidou, até aqui o Senhor nos sustentou. Diante de tanta crise de março, amados, escute, março, abril, maio, junho, julho, já não é mais quarentena, já ultrapassou os limites, são várias quarentenas e ainda estamos com grandes restrições em função dessa pestilência. E, ao que tudo indica, as coisas se estenderão ainda por mais tempo, amados. Por isso, prepara seu coração. Prepara seu coração para esta palavra desta manhã. Eu quero ministrar a você a palavra que foi ministrado no 8º dia, no mês de janeiro, por ocasião do nosso jejum. Eu quero lembrar a você aquilo que foi falado naquele então. E depois, então, nós estaremos tomando posse desta palavra. Esta palavra que foi ministrada de acordo com aquilo que nós estávamos vendo que, que estaria sucedendo no mês de agosto. E veja quantas revelações que nós tivemos naquele dia e hoje com a atual conjuntura do que nós estamos vivendo. Amém, amados? Então, agasalhe essa palavra no seu coração e vamos dar seguimento. Você e eu sabemos que nós estamos vivendo já os últimos tempos. E são tempos proféticos. São tempos onde as profecias da antiguidade estão se cumprindo. E vão se cumprir cabalmente. Por isso, para manter os nossos portais abertos, os portais celestiais, nós estamos falando de coisas espirituais, então nós precisamos intensificar o nosso sacrifício a Deus. Intensificar o nosso sacrifício, intensificar os nossos holocaustos e sacrifícios no altar do Senhor. Porque como nunca antes, esse altar precisa ser mantido aceso. Precisa, amados. Precisa estar em movimento constante. Precisa estar aceso. Não deve ser apagadas. Quais são esses sacrifícios? Nossas orações, nossos jejuns, nossos dízimos, ofertas, pactos, primícias. Precisamos seguir servindo no reino. Eu quero fazer aqui menção, não de nomes, mas de irmãos que, diante de tantas situações, continuam servindo na casa do Senhor. Os irmãos da mídia, os irmãos do louvor, os irmãos do ministério, do grupo de apoio, que sempre estão ali para estar ativos, servindo na casa, esmerando-se no recebimento de cada pessoa e fazendo parte de cada momento dos cultos, cada um fazendo a sua parte para que o culto aconteça. Agradecemos a Deus pela possibilidade que nos deu de que possam fazer as nossas transmissões, de pessoas, nossos jovens que estão ali atrás das câmeras. Ah, como somos gratos, somos gratos. Isso faz parte do serviço no reino de Deus. Serviço no reino de Deus. Também nós agradecemos a Deus por aquelas pessoas que têm ganhado almas para o reino de Deus.
e sobretudo, amados, para cada um daqueles que têm vivido em integridade diante de Deus e diante dos homens. Precisamos manter acesa a chama da presença de Deus em nossa vida. Nunca foi tão necessário, nunca foi tão importante. Queridos, não há mais tempo para outras coisas senão nos afirmarmos e recondicionarmos a nossa vida diante de Deus. Já não há mais tempo, já não temos mais a vida pela frente. Jesus está voltando e precisamos estar atentos aos sinais proféticos, aos sinais bíblicos, aos sinais daqueles que profetizaram que nesses dias haveriam pestilências, dificuldades, provações, viveríamos dias intensos de grandes provações. E é isso que nós estamos vivendo. Estávamos conversando ontem com a nossa cobertura, a pastora Mirta, e estávamos falando que a imagem ou o desenho que está se escrevendo, pelo menos lá no Paraguai, é de que as coisas tendem a ir até o final do ano e até o início do ano que vem. Uau! Precisamos estar preparados, queridos. Precisamos estar sendo fiéis ao Senhor. Provérbios, capítulo 26, versículo 20 diz: sem lenha a fogueira se apaga. Sem lenha a fogueira se apaga. É por isso que nós estamos em tempos proféticos. Porque no tempo profético, toda palavra liberada terá consequências. Portanto, cuidado com o que você diz, cuidado com o que você fala. Ah, mas eu estou brincando. Não, queridos. As coisas de Deus, não dá para brincar com as coisas de Deus. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, tudo que sai da nossa boca, precisamos aprender. São sementes que saem da nossa boca. Por isso, amados, precisamos ser sisudos em nossas declarações. Sejamos sábios de poucas palavras, mas palavras sábias. O inferno sabe do poder que há em tempos proféticos. Por isso, fará todo o possível para anular o nosso processo em 2020. Como? As maiores armas dos inimigos contra a nossa vida é colocando-nos dúvidas, doenças, obstáculos no trabalho e também problemas familiares. São esses elementos, esses 4 elementos: dúvidas, doenças, obstáculos no trabalho e nos familiares. Queridos, são essas as armas que o inimigo vai usar para nos distrair. Com dúvidas, será que essa profecia vai se cumprir na tua vida? Puxa vida, já estamos em agosto e ainda não aconteceram as coisas que foram profetizadas. Ah, queridos, continuem orando, continuem. Talvez o que esteja faltando para o cumprimento na sua vida seja mais dedicação a Deus, mais tempo de qualidade com Deus, mais oração, mais jejum, mais dedicação no serviço a Cristo, talvez mais prática da palavra de Deus. Muitas pessoas querem a bênção, muitas pessoas querem receber de Deus tudo que Ele tem direito, mas não querem fazer o que lhes cabe como responsabilidade. Sabe, queridos, nós temos um grupo muito grande de discípulos ou melhor dizendo, de pessoas que estão no discipulado. E tem pessoas que até hoje não acessaram um discipulado desde que iniciou. Por isso estão com dúvidas. Tem pessoas que não acessaram praticamente nada. Ou acessam, mas não interagem, nem participam dos cultos. Por isso estão doentes, estão ali com suas depressões, estão ali com a sua vida comprometida, a sua saúde comprometida. Tem pessoas que até hoje não acessaram
nenhuma ministração, nenhuma palavra, não sabem nem o que está acontecendo na igreja, embora dizem que fazem parte da igreja, por isso estão com obstáculos no seu trabalho, por isso estão com dívidas, por isso estão com grandes situações penosas em seu trabalho. Não vislumbram uma melhora e não vão vislumbrar, porque estão totalmente distraídos, estão seduzidos, estão com seus corações endurecidos. Alguns, que eu fiquei sabendo, ainda diz que estão ministrando outras pessoas. Imagine como ministrando outras pessoas. Não prestam seu culto a Deus, estão com sua vida familiar falida, seu trabalho está uma desgraça. Ah, mas estou ministrando vidas. É maldição que está sendo levada à vida dessas pessoas. Porque quando nossa vida não está ordenada, não está sujeita a uma autoridade espiritual, queridos, nossa vida transforma a bênção de Deus em maldição. Por melhor que sejam nossas intenções, o Espírito que opera em nós não é o Espírito de Deus. É o espírito do engano, da manipulação, o espírito da rebeldia, o espírito da manipulação. Temos que tomar cuidado. Vivemos tempos perigosos, queridos. Por isso, o inimigo está trabalhando muito com as pessoas que estão dispersas. Escute, amado, escute. As pessoas que estão dispersas, as pessoas que estão distraídas, terão dúvidas, terão doenças, terão problemas nos seus negócios e terão problemas familiares. Por isso, nesta manhã, Deus está fazendo você lembrar, para você estar focado no propósito, com nossos olhos expostos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa vida. Por isso, nesta manhã, a minha palavra para você é: não permita que o inimigo te debilite, meu irmão. Não faça aquilo que o inimigo está lhe pedindo para você fazer. Ao contrário, faça todo o possível para dar seguimento ao seu processo de crescimento, ao seu processo de fé, de esperança em Deus. Apesar da circunstância, amados, siga o seu processo. Seguir os passos do processo de crescimento é a nossa proteção. Seguir no processo é estar escondido em Deus, estar debaixo das suas asas para ter descanso. Para ter descanso. Não ande sozinho. Daqui a um tempo sua bateria vai acabar e você vai ficar sem sinal. Você vai ficar desanimado. Você vai ter dúvidas. Sua saúde pode ser comprometida. Terá obstáculos no trabalho. Terá problemas com sua família. Queridos, esteja focado. Esteja focado. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado da eleição de vocês, para consolidar a sua posição de remanescente, a sua posição daqueles que serão arrebatados. Queridos, não esteja no time daqueles que ficarão para a grande tribulação. Se já é penoso nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, no dia da tribulação, haverá muita mortandade, muito maior, pestes mais nocivas, haverá violência contra os cristãos, literalmente por ser cristão, por manifestar a sua fé, serão mortos. Esse é no tempo da tribulação, da grande tribulação. Amados, precisamos nos preparar nossa alma,
nosso espírito, nosso coração, nossa vida. Por isso, Pedro está dizendo assim, portanto, irmãos, empenhem-se, façam força, sacrifício, se dediquem, procurem a presença de Deus em oração, ainda mais para consolidar, para estabelecer, para fundamentar a nossa eleição, o nosso chamado para a nossa eleição, para vivermos com Cristo. Depois ele diz, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, jamais seremos enganados, jamais seremos desanimados, já desviaremos do nosso alvo, do nosso propósito de vida. E assim, diz Pedro, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tremendo! Atitude correta, amados, de um verdadeiro filho de Deus é dar ao Senhor sempre a prioridade da sua vida. Tem muitas pessoas que estão sendo enganadas. Tem muitas pessoas que a si mesmas se estão enganando. Pessoas que não prestam contas da sua vida a ninguém. Pessoas que não acessam. Pessoas que se intitulam como discípulos, mas não são. Não são, porque estão em rebeldia. Estão comendo comida de vários lugares, achando que isso vai sustentá-lo, quando na verdade a sua comida está na sua casa espiritual, onde seu pai espiritual está lhe dando todo o suporte que você precisa para vencer todas as adversidades e para crescer no propósito desta lição que Pedro está nos dizendo. Muitas pessoas estão perdendo a sua salvação por conta da sua conduta arredia, guardando suas magoazinhas aqui dentro, guardando, porque não me cumprimentou, porque não me disse isso, porque meu irmão não falou isso, porque nessa igreja não tem amor, porque não sei o quê. Pare com isso, amados. Você está se perdendo, você está indo por um caminho que vai levar você à sua destruição. Amados, isso nós já profetizamos no 8º dia do mês de agosto, para consagrar este mês. Queridos, é tempo de amadurecermos, é tempo de abrir mão das nossas fragilidades infantis. É tempo de amadurecermos, já estamos passando a metade do ano, queridos, é tempo já de começar, que as nossas conquistas precisam começar a se materializar, queridos. De muitas pessoas já estão se materializando. Nós já recebemos muitos testemunhos de vidas. Mas nesta manhã, queridos, Deus está nos falando que devemos ter uma atitude correta para com o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Precisamos, por isso, dar prioridade a Deus em todas as coisas, não estar distraídos, não estar desfocados. Nessa manhã eu repreendo todo espírito de amargura que está em vários corações, que não tem interagido com a igreja. Já passamos, queridos, já passamos o mês de julho e ainda tem pessoas que não interagiram, que não estão assim tão conscientes das situações, da importância que é preparar a nossa vida para o arrebatamento. Acham que Deus vai se compadecer delas. Tadinho, vou levar ele, sofreu tanto. Não, se está sofrendo, é por conta dos seus pecados, da sua idolatria. Estão sofrendo por causa da sua teimosia para com Deus, pela sua falta de reverência a Deus. Está distraído, sua vida está sendo destruída, suas finanças estão sendo destruídas, porque estão distraídos. Deus nos chama nesta manhã, no 1º de agosto, está nos dizendo: ei, igreja, ei,
Acorda, igreja. Acorda. Porque daqui a pouco chegaremos setembro, novembro, dezembro, termina o ano e muitos vão dizer, Deus, o que você profetizou não aconteceu na minha vida. Não aconteceu por causa da sua rebeldia, por causa do seu desfoque das coisas de Deus, porque seus olhos se desviaram para as circunstâncias, se desviaram para você fazer tudo na sua própria força. Querido, o Senhor nesta manhã está nos repreendendo. O Senhor está nos admoestando nesta manhã, para que acordemos, para que nos despertemos. Deus está dizendo, igreja, eu sou a sua prioridade, igreja. Busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. Parem de choramingar, parem de murmurar, parem de reclamar, parem de falar mal do seu pastor, parem de falar mal do governo, parem de falar mal das pessoas, parem de falar mal da sua igreja. É tempo de unidade, é tempo de voltar os nossos olhos para Deus, queridos, porque os tempos ainda serão mais difíceis. Se já está difícil agora, apenas pela palavra do Senhor, nós entendemos que é apenas o início do princípio das dores, que nós, antes do arrebatamento, ainda viveremos. Não é a grande tribulação. Por isso, amados, Deus está nos chacoalhando nesta manhã para voltarmos os nossos olhos ao Senhor e dependermos dEle para que Ele nos defenda, para que Ele nos proteja. Deus está falando no que você tem colocado valor. Há uma diferença entre um valor e um preço. Devemos valorizar o que Deus está fazendo nesses dias proféticos. Por isso, o Senhor requer que a sua chama esteja constantemente acesa. Temos que valorizar. Judas andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, viu muitas coisas acontecer, mas ele não valorizou, não colocou valor naquilo que ele aprendeu com Jesus. Sabe o que ele fez? Ele colocou um preço, 30 moedas de prata. E tem muitos cristãos nesta época que não estão valorizando o que já se conquistou até aqui. Estão colocando um preço. Por míseros 30 moedas de prata, na linguagem espiritual, estão se deixando levar pelas circunstâncias. Porque não estão colocando valor nos princípios da palavra de Deus, mas estão colocando um preço. Eu não sei se me faço entender, queridos. Temos que tomar cuidado. Porque muitas vezes estamos colocando um preço pela nossa salvação e não um valor. Vejamos o que diz Êxodo, capítulo 27, versículo 20, diz: ordene, Deus dá uma ordem para Moisés, diz: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva, está falando de santidade, batida para iluminação, uau, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Esses dias eu ministrei sobre os elementos do óleo, quando eu falei que existem as prensas das azeitonas, existem 4 tipos de prensas. A primeira prensa é para o óleo verde, o óleo puro, a primeira prensa. No transcorrer desses dias eu vou voltar a ministrar isso para vocês. E uma das prensas é o óleo para iluminação. E esse óleo, ele permanece mais tempo iluminado. É quando eles usavam aquele óleo para as velas do candelabro. Aquele óleo, ele ficava queimando, queimando, queimando.
era o óleo que colocava na ponta das tochas. E eles pegavam as tochas e iluminavam o seu caminho. Era aquele óleo que era utilizado nas pontas das flechas, para que quando atingissem o seu alvo, permanecessem acesos, não se apagavam, porque quando as flechas eram lançadas, ia com ímpeto no ar, e elas não se apagavam com o vento que ele fazia. Então, existe um óleo específico que serve para iluminação. O Espírito Santo é o óleo que nos banha para nos fazer permanecer iluminados. Por isso diz, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Você é como a lâmpada, sempre deve estar cheia desse óleo para estar aceso. Diz, na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, de geração a geração. De geração a geração, até a nossa geração. Já não como eles faziam, como um cerimonial, como um ritual. Agora é numa experiência espiritual de manter o espírito aceso, para que não possamos cair na distração, cair na rebeldia, cair na amargura. Muitos estão amargos porque se rebelaram contra a palavra do Senhor. Queridos, eu não sei por que o Espírito Santo está falando tão forte assim nesta manhã para nós, mas é tempo de nós reaver a nossa condição de vida. Por isso, em 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o Espírito. O sistema, queridos, de processamento, escute, o sistema do processamento de Deus na nossa vida é uma proteção. Estar sendo processados por Deus é proteção para a nossa vida. Porque, amados, sem a cobertura do Senhor, eu mesmo sou um perigo, não é nem o diabo. Eu sou um perigo, porque o diabo pode usar a minha vida para poder causar grande estrago no corpo de Cristo. E para causar um estrago na minha vida, na vida da minha família, dos meus descendentes. Eu vi uma vez um pastor, amigo meu, pastor Thomas Wilkins, e ele disse uma frase que me chamou muita atenção. Sem Deus, escute, sem a direção de Deus na minha vida, eu sou um acidente esperando acontecer. Uau! Sem Deus, somos um acidente pronto para acontecer a qualquer momento. Que perigo somos sem Deus. Que perigo. Por isso, quero terminar. Por isso, em tempos proféticos, não debilite o seu processo. Continue, persista. Não debilite o ano da dupla porção que está sobre você. Esteja atento, não desista, não se distraia, porque estamos próximos de um grandioso rompimento sobrenatural em nossas vidas. Nós já lemos tanto esse texto de Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Por isso, declare comigo nesta manhã. Declare aí onde você está. Diga-se comigo, rejeito todo caminho alternativo, todo atalho, toda distração, todo desânimo que ofusca o meu destino em 2020. Declaro ser constante, declaro ser perseverante até a vitória final, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, toda palavra que vem de Deus são boas notícias. São boas notícias. São boas novas. Por isso, nesta manhã, abre seu coração. O Senhor te diz,
ao justo tudo irá bem. A palavra de Deus tem feito para todo aquele que recebe com fé, tem um efeito sobrenatural de bênção. Toda palavra que Deus solta é para proveito. É para proveito, significa que é útil, que me dá benefícios, que me dá vantagens, que me dá lucros, que me dá ganhos. Por isso é que o diabo quer distraí-lo para estar sem foco e você não receba a palavra com fé. Sendo assim, essa palavra mesmo revelada não será útil, não trará benefícios, você não terá vantagens, muito menos lucros ou ganhos com a distração. A semente lançada é uma boa semente, mas depende de que tipo de solo está caindo. Como está o solo do seu coração? Como está o solo do seu coração nesta manhã? Que você possa refletir como está o solo do seu coração. Tem amargura? Tem rejeição? Tem tristeza? Tem rebelião? O que tem no seu coração? Deus está falando ao nosso coração. Talvez ainda não conquistamos algumas coisas porque ainda precisamos nos alinhar mais ao processo da nossa vida. Nesta manhã, queridos, nosso horário já está passando. Eu quero dizer para você que muitas pessoas podem falar até mal de você, mas o que prevalece é o que Deus diz a teu respeito. Por isso, receba este breve pensamento para refletir e fazer com que o nosso mês de agosto se inicie com muita esperança nesse Deus tão poderoso que é fiel para poder cumprir todas as suas promessas. Amém, queridos? Receba esta palavra nesta manhã. Eu quero fazer uma oração com você e assim nós teremos terminado este momento. Não saia ainda, porque é muito importante receber esta impartição. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração e faça uma reflexão da sua vida. Diz: Senhor, se eu tenho desfocado, me perdoe nessa hora. E eu quero receber essa oração agora no meu espírito, para mudar a minha forma de pensar, de fazer e de servir. Estarei mais propício, Senhor Deus, para ser parte daqueles que estão destinados a serem os remanescentes que serão arrebatados com Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoe de todo o coração meu irmão, a esta família espiritual, e rogo ao Senhor para que não falte a fé, não falte a esperança, que as suas forças não diminuam, Senhor, que não se debilitem no meio do processo ainda deste ano, que ainda nesses dias que faltam para o término, Senhor Deus. Oh Deus, que o Senhor abençoe nossa oração, nossos jejuns, nosso serviço no reino. Senhor Deus, que nós possamos adquirir mais fé, mais confiança em Ti. A cada dia sejam fortalecidas, sejamos mais robustos na fé, mais fortalecidos e purificados. Que nesses dias proféticos seja a preparação para, Senhor Deus, ainda no tempo que nos resta desse ano, ainda, Senhor Deus, experimentar o sobrenatural. Declaro, Senhor Deus, nesta manhã, que nada nos impedirá de crescer em nosso processo. A Tua palavra nos diz que devemos crescer sempre na doutrina dos apóstolos e na comunhão entre os santos. Senhor, não queremos pausas, não queremos parênteses em nossa caminhada. Declaro na vida do meu irmão que não haverá obstáculo que o faça desistir, mas esse obstáculo será como um trampolim para entrar na sua nova temporada em Deus. Declaro que não haverá retenção de bênçãos sobre a vida do meu irmão, desta casa espiritual. Declaro, Senhor, que os meses que ainda estão para terminar, Senhor, haverá um grandioso crescimento em todas as áreas da nossa vida. Eu declaro isso sobre a vida da nossa casa espiritual, sobre cada irmão, sobre cada irmã,
que está rendida ao processo do Senhor. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Você recebe esta palavra nesta manhã? Glória a Deus. Não esqueça, hoje é sábado, 18 horas, temos culto, 19 horas. 19 horas, hoje é sábado, 19 horas. E amanhã, 18 horas, culto de celebração. Se você ainda não deu seu nome, passe rápido para a pastora Kátia, que já estão praticamente lotados ambos os cultos. Se você ainda quer participar, então mande logo o seu nome. Deus abençoe cada um dia sobrenatural. Amém?